Opa, e aí, doutor? Fala, meu irmão. Boa noite já, né? 18 horas, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo, tá tranquilo. Vê se o Ah, pessoal aí vai estar ouvindo, o pessoal tá entrando ainda. Mas daqui um tiquinho aí a galera já tá toda aí. A Cacau chegou, chegou o resto. É. chegou o resto. Que prazer aqui estar falando com o doutor, qual eu admiro muito o trabalho, sou muito fã. Por mais que eu não atue na área criminal atualmente, mas na época da faculdade eu cheguei a fazer o estágio do núcleo, que a própria faculdade tem, eu fiz na área de penal. Tinha a opção entre família e penal. Aí eu falei, ah, não, esse negócio de família não é muito comigo não, vamos para a área de penal. Aí eu fiz a parte de estágio prático todo na área penal. Gostava muito, mas o acaso me levou para a área trabalhista. Eu brinco com o pessoal que até antes da advocacia eu já militava no crime. Já? Cara, eu nunca pensei em advogar em outra área. Já Sério? desde sempre, desde os primeiros estágios, primeiro, segundo período, sempre na área criminal. Nunca tive muita vocação. Trabalhista, então, cara, parece que eu estava em outro país quando eles passaram isso na faculdade, que eu não lembro de mais nada. Não, acabou que eu. Talvez seja, pelo menos eu gosto muito de atuar mesmo assim. E aí, por exemplo, eu tive a oportunidade na área trabalhista, no qual, lógico que não tem nada a ver, pessoal, se for penalista me ouvir, isso que vai querer me matar. Mas eu acho que o estilo de audiência trabalhista parece um pouco com a audiência criminal, não generalizando tudo aqui, porque decide muita coisa, tem muita pergunta, tem muito embate. Lógico que o criminalista tem um ímpeto maior, tem uma carga maior. Mas é tipo possível, por exemplo, quase não se discute nada em audiência, geralmente são documentos. E na trabalhista a gente consegue discutir muita coisa, consegue ganhar ou perder muito processo na audiência em si. A instrução Documento e não prova julgamento, muita coisa, não. a instrução e julgamento no crime, ela é definitivo, né? É Define mesmo, ali né? que, porque o Ministério Público ele se incumbe de provar o alegado até o último minuto do segundo tempo. Então, é onde o advogado ali que tem prática, ele toma algumas atitudes, ele tem algumas estratégias para que isso não aconteça em audiência. Isso é muito importante. E até o nosso tema hoje, né? Se a prática supera a teoria ou se a teoria vale mais do que a prática. Eu até brinco, às vezes, em minhas postagens, eu brinco com as pessoas. Às vezes você tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, mas não tem as manhas. Não adianta nada. Então, assim, se puder aliar as duas coisas, sensacional. Fecha um ciclo muito importante. Mas, se depender dos dois, qual que você domina mais? No criminal, a prática ela sobressai um pouco mais do que a teoria. Não, eu acho que todas as áreas que têm muito essa questão que você falou de prática, que tem muita resolução do processo em si na audiência, a prática supera muito mais a teoria. Porque ele falou, tem muitas coisas que no campo de batalha são diferentes. A sensação que você tem, a percepção que você tem. Tem coisas na lei que fala de um jeito, mas você sabe que na prática não funciona daquela forma, que na prática é totalmente diferente, por mais que na lei fala uma coisa, mas na prática não é muito aquilo que funciona. Então também não adiantando aqui o resultado da nossa live, mas eu também sou desse modo. Inclusive, eu fiz uma enquete antes e 82% das pessoas disseram que a prática é mais importante do que a teoria. Então, o que acontece? O que é teoria? Teoria é a gente ter um conhecimento das leis, das jurisprudências, das formas de se obter o direito e as informações, e a prática é você saber qual daquelas teorias utilizar no momento certo. Né? O exemplo que eu dou é do mecânico. Né? O mecânico é aquele negócio que o cara chega, aperta um parafuso e te cobra R$ 500 para apertar o parafuso. Aí você pergunta para ele assim, pô, mas você está me cobrando R$ 500 para apertar o parafuso? Ele vira para você e fala assim, você sabia qual parafuso apertar? Não. Então, eu estou te cobrando porque eu sei qual parafuso apertar. A advocacia não é muito diferente.
Por exemplo, o exemplo prático que eu dou é: impetro primeiro um habeas corpus ou eu peço uma revogação de preventiva no juízo de primeiro grau? A prática é que vai te responder isso. Cada caso é um caso. Cheguei na delegacia para atender um flagrante. O meu cliente fala ou ele não fala? A prática vai te responder isso. Eu vou para uma audiência de custódia. Eu estou numa defesa prévia. Eu tenho N possibilidades. A prática é que vai te dizer qual a possibilidade. Quem só sabe a teoria, sabe todas as formas de se aplicar, mas não sabe qual a forma exata de aplicar. Então, essa é a diferença assim, básica de prática e teoria. E isso também vale, você ainda tem sentido até muito caso a caso, dependendo do delegado, dependendo do juiz, dependendo do promotor, você ainda sabe onde você pode ir, até quando você pode ir. Tem juízes que são mais permissivos com perguntas, tem juízes que são mais rigorosos com perguntas, então até a questão prática, naquela sua comarca, naquele juiz que você sempre frequenta, faz toda a diferença também. O direito, eu até esse aqui, cadê? Está aqui, Esse aqui é um dos meus livros, nós lançamos agora, foi em novembro do ano passado, que é Inteligência Artificial e o Processo. Esse livro aqui a gente já fala de software. Software, por exemplo, que consegue me dar todas as decisões de um certo juiz durante um período sobre um fato que eu estou fazendo uma defesa. E eu, sabendo o conjunto de decisões que ele tem, eu consigo fazer uma defesa muito mais direcionada para o entendimento dele. Isso o software faz. Só que a advocacia criminal ela é muito mais artesanal do que qualquer outra advocacia, qualquer outro ramo do direito. Ela é muito artesanal, ela é muito caso a caso, ela é muito assim... hoje, com esse provimento 188 da OAB, né, a investigação defensiva, o advogado é muito mais diligente. Ele sai muito mais da cadeira dele e vai trabalhar. E fazendo ali aquela defesa, desde lá do primeiro passo, que é o flagrante, até lá na instrução e as alegações finais, ele tem um rito para seguir prático e não um rito teórico. A teoria todo mundo sabe, a teoria você sai formado, você faz prova da OAB, a teoria toda fresquinha. Agora, qual teoria eu vou usar? Naquele momento, adequado. Esse caso é um. Eu não vou usar a mesma teoria em todos os casos. Não existe um beabá, não existe uma agendinha falando assim, ó, sempre vai seguir esse checklist. Negativo. Hoje eu peço habeas corpus, impetro habeas corpus sem liminar, porque eu sei que é mais rápido. Eu já sei que eu não vou ter êxito na liminar. Então, eu não vou pedir liminar para me atrasar 10, 15 dias em um mérito que eu sei que é possível. Mas em liminar, não. Isso é efeito prático. Eu vou pedir revogação? Não, o cliente ainda não me pagou, para que eu vou vincular o processo? Eu já vou direto para o habeas corpus. Mas tem supressão de instância? Depende. A prática vai te dizer. Já teve custódia? Então, não tem supressão de instância. Então, a prática, cara, é aquele dia a dia. Eu costumo dizer para o pessoal, no ano passado, meu escritório atendeu 300 flagrantes. Então, você imagina o grau, né, nisso em 10 anos de prática que a gente tem daquele dia a dia, de lidar com um cliente específico, que é o cliente envolvido na lei de drogas, de um cliente específico, que é um cliente de homicídio, de um caso de crimes contra a vida. Então, a experiência vai nos mostrando aí que... E outra coisa, né? A teoria, você vai no Dr. Google hoje, ela te dá ela na hora. Né? O cliente já chega sabendo o que tem que fazer. Ela faz isso e isso, porque eu sei que tem que fazer isso, porque eu pesquisei no Google e o Google falou que tem que fazer isso. Você fala desse jeito. E, doutor, o que você acha? Eu lido muito com jovens em advocacia, até por causa do meu perfil aqui, que eu que ensino também prática de negócios voltado para empresas. Eu trato um escritório de advocacia como uma empresa. Eu até falo que nós somos vendedores de serviços jurídicos. Se a gente não souber vender os nossos serviços jurídicos, você pode ser o melhor advogado do mundo, se você não souber vender, não souber ter tido isso tudo como negócio, de nada vale.
E eu apliquei muita prática empresarial no meu negócio. Errei muito, acertei muito, errei, acertei, e fui testando. Fiz cursos de várias áreas, de marketing, de vendas, e fui testando no meu negócio. E assim eu adquiri a prática. Como que o doutor adquiriu a prática na advocacia trabalhista? Oh, desculpa, advocacia Ó, criminalista. primeiro, a sua primeira colocação. Advogado que não entender que o escritório de advocacia é negócio como qualquer outro, a gente presta serviço, que a gente vende o nosso trabalho, que a gente vende a nossa mão de obra. Isso aí está falido. Só a OAB, né, e as questões de prerrogativas e as questões de ética que ainda não entenderam isso. Outro dia eu tomei uma porrada do Lênio Streck. O Lênio não tem nada para fazer na vida, fica lá só lá naquela porra daquele conjunto lá escrevendo, porque no dia que for dele falar, né, lá no STF, para poder falar sobre a prisão ou não em segunda instância, ele foi ler. Aí ele quer ficar criticando as pessoas. Mas, enfim, é a vida dele, é um ex-promotor de justiça, respeito. Mas ele, antes de dar porrada nas pessoas, eles deveriam conhecer a história das pessoas, mas não conhecem. Enfim, mas a advocacia é um negócio, sim. E a OAB ainda continua arcaica e achando que a gente não pode vender o nosso trabalho. Agora, como nós vamos sobreviver, a gente não entende, né? Como que você não vende um trabalho? É a única profissão do mundo que você não pode vender o seu trabalho. Todas. Você tem que ficar sentado esperando o cliente te procurar. Você tem que ficar aqui no escritório assim, vem, cliente, não sei como, vem do plasma, vem lá do inferno, surge aqui na cadeira e vamos trabalhar, vou vender meu trabalho para você. É só o AB que não entendeu isso ainda. Não entendeu. Quem sabe um dia vai entender. Aí alguns advogados ainda compram isso como se fosse deles. Olha, não pode. Não pode o quê? Nós estamos em pleno ano 2020. Né? Nós temos... Quem entrou, um dos bacharelados de direito do país foi Dom Pedro II. Então, por aí você já entende de quantos anos a história da advocacia é longa. Né? Os códigos de Hammurabi que os digam e os outros de João Sem Terra, já prevendo tribunais de júri dentro de uma Constituição, é antigo. Mas até hoje, essa besteira que o advogado não pode vender serviço. Aí força o quê? Força os jovens advogados, principalmente na área criminal, ficar na beira de presídio, ficar na porta de delegacia, de plantão, ficar fazendo o pior da advocacia, que é assoreando clientes alheios de outros advogados, né? Ficar ali tentando adquirir o cliente do colega. Ou seja, por quê? Porque a OAB até hoje não entendeu que nós trabalhamos com o negócio. Eu, graças a Deus, eu não tive esses problemas de prospecção de cliente. Eu vim do comércio, eu já tinha... Na verdade, eu fui militar. Como militar, eu fui para a reserva e fui ser comerciante. Já tinha feito curso de filosofia, história, depois fui fazer direito. E como comerciante, eu já conhecia a região inteira, já conhecia os aglomerados. E como eu também, né, sou advindo de regiões não muito abastadas em Belo Horizonte, então eu já tinha um contato muito direto com todo mundo. Eu tive o trabalho apenas em dizer que eu era advogado. Né? Credibilidade eu já tinha, por ser um comerciante de confiança de todo mundo. Então isso aí facilitou um pouco. Né? Mas digo para todo mundo, começo não é difícil. Hoje nós temos aí um tempo aí de 3 a 5 anos de maturação para um advogado ter uma carteira de clientes satisfatória. Agora, o criminal é muito diferente dos outros ramos do direito. O criminal, basta você ter o primeiro cliente que foi preso, você tratou ele bem, tratou ele com humanidade, tratou ele como ser humano, tratou a família dele de forma exemplar, porque o cara cometeu um erro, mas a família não. Só que as pessoas não sabem diferenciar. Aquele cara cai numa cela com 28 pessoas. Se você tratou ele bem, ele vai falar para todo mundo que está lá dentro que você tratou ele bem, que você é um bom advogado. Então ali já começa uma carreira de sucesso. E as pessoas ainda não entenderam isso, principalmente na área criminal. Então, nós precisamos de ter um começo aonde eu consigo, pelo menos, virar para o meu pai e falar, pai, sou advogado. Vira para o meu primo e fala, primo, sou advogado. Se a sua família ainda não te reconhece como advogado,
como que as pessoas que não são da família vão reconhecer? Então, nós precisamos de comunicar, a gente precisa de aumentar nosso network, nós precisamos de tratar bem nossos clientes, porque o boca a boca ainda é o mais importante, uma vez que não podemos fazer propaganda do nosso trabalho, não podemos vender o nosso serviço, infelizmente. E o doutor, para poder adquirir a prática criminal, lógico, o doutor já foi policial, já foi militar, talvez sabia alguma coisa aí era militar, polícia militar ou era militar do exército? Peraí, tem um cara aqui, como é que é? Ah, Cacau que tá zoando aqui, mas como é que era? Eu não entendi. O doutor era militar do exército ou era militar polícia militar? Da aeronáutica. Da aeronáutica? Aeronáutica. Da aeronáutica. Força Aérea Brasileira. No, legal. E para o doutor adquirir a prática criminal, depois que o doutor formou e falou, e agora, o que eu faço? Como que eu vou adquirir essa prática? Eu tive uma sorte e uma dessorte na mesma situação fática, né? Eu fui estagiar com um advogado que o cara era sensacional. E já no quarto, quinto período, já trabalhava e prospectava cliente como se advogado eu fosse. Né? Assim, não dizendo que eu era advogado, mas já prospectando, levava para o escritório, a gente atendia junto, participava de todos os eventos processuais junto com ele, e o cara me ensinou muito, cara. Doutor Jaime Eulálio, cara fenômeno. Porém, logo quando eu formei, que nós fomos trabalhar juntos, ele foi assassinado. O cara, chegando na porta de casa, foi alvejado por mais de 40 tiros de fuzil. Né? Até hoje, aqui em Belo Horizonte, é uma situação ainda complexa, que ninguém sabe o que aconteceu, mas foi um cara que me ajudou muito no começo da carreira. Me ensinou muito as nuances da prática, sabe? O que fazer, como lidar com esse cidadão ali, com aquele cliente ali, principalmente do tráfico de drogas, e que é uma área que eu milito hoje, que eu sou especialista, homicídios. O cara era um tribuno exímio, sensacional. E depois, cara, consegui tocar bem. O primeiro ano muito difícil, né? Sempre o primeiro ano é muito difícil, a gente sempre tem aquela dúvida. Monta o escritório, trabalha para alguém, trabalha em home work, trabalha em home office. O que a gente faz? Né? Então, tem muitas possibilidades para quem está começando. Eu, Fabiano Lopes, eu sempre digo, se puder trabalhar com um advogado bom, criminal, ou qualquer área que seja, é a melhor opção. Muitas perguntas vêm, Fabiano, você acha que estágio no Ministério Público, estágio no juízo, estágio na Defensoria Pública, cara, todo estágio é bom. Agora, tenta focar naquilo que você pretende seguir. Se é ser advogado, trabalhe com um advogado. De preferência, um cara que seja bom. Se o seu foco é fazer concurso público, Ministério Público, magistratura, vai fazer estágio com essas pessoas. E assim por diante. Mas tudo é válido. Vê a visão também do Ministério Público, para depois ir fazer um estágio com advogado. Tudo é válido, né? Hoje a gente tem que tentar, assim, absorver ali tudo, tanto no Ministério Público, Defensoria Pública, e se tornar um profissional. E estudar, né? A galera, infelizmente, tem preguiça. Eu é o tempo todo estudando, é o tempo todo grifando, coisas que eu já sei, eu revejo, eu quero ver se tem jurisprudências novas, entendimentos novos, julgados novos, né? Se tem precedentes que eu posso usar. Então é o tempo todo, a gente não para nunca, né? E é legal o que você falou. Então você teve muita prática já quando era estagiário, né? Quando estagiário você só não assinava e não fazia a audiência sozinho, mas o restante todo o doutor já fazia. Então interessante para quem fala, mas eu acabei de formar e não tenho prática. Já pode ir buscando essa prática antes mesmo de formar, né, doutor? Cara, olha, eu tive uma menina que trabalhou comigo aqui no escritório. Quando ela chegou aqui, ela disse assim, olha, Fabiano, eu estou em um trabalho, eu ganho R$6.000 por mês. Eu estou disposta a receber o que você tem para me pagar para me estagiar com você. Eu não precisava de estagiário na época, mas eu peguei ela, sabe por quê? Tem que ser muito foda para fazer isso. Sair de uma zona de conforto para querer vir trabalhar no ramo para ganhar 10% do que ela ganhava
Ou seja, ela queria muito aprender e ela tinha muita disponibilidade. Hoje é uma advogada muito foda. Então, assim, a própria Brenda também é a mesma coisa, que trabalha comigo hoje. Veio de um ramo. A Brenda Winter, tá, gente? Trabalhava também. Ela era despachante de armas, tinha um bom salário. Chegou aqui para trabalhar comigo e falou, cara, eu não quero ganhar nada. E essas pessoas me atraem. Não é porque não quer ganhar nada, não. É porque está saindo de uma zona de conforto. Eu recebo todo dia aqui no meu Instagram pessoas dizendo, Fabiano, eu quero ir trabalhar aí de graça com você. Eu falo, cara, eu não estou precisando. O que me atraiu nessas duas pessoas foi o fato delas saírem da zona de conforto. É uma pessoa que sabe o que quer da vida. Olha, quero ser advogado criminalista. Não me importo de sair da minha zona de conforto, de perder um salário bom que eu tenho em outra área que eu não quero seguir, mas trabalhar com você e aprender só um pouquinho do que você sabe. E hoje são pessoas aí, advogadas que estão aí na rede social, para quem quiser ver, né? Falta muita atitude, né, doutor? O pessoal fala, mas eu queria ser bom, mas eu queria, mas é igual você falou, não tem coragem de abrir o seu próprio escritório. Não, quando eu falar abrir o próprio escritório, deixa eu mudar a expressão, de montar, abrir o seu próprio negócio, porque não necessariamente você precisa de ter um escritório hoje em dia, com a praticidade da internet, coworking, home office, atender pessoal em café, ainda mais se tratando de área criminal, talvez no próprio presídio mesmo, você não precisa nem de ter um escritório para poder atender o seu cliente. E aí as pessoas falam, mas eu não tenho experiência, eu não tenho isso. Vai, você não tem experiência? E eu vivo falando, o problema é a solução. Se você não tem experiência, busque experiência. E como você busca experiência? Trabalhando com pessoas que têm experiência, pessoas que são referência, pessoas que você quer se tornar. Se, por exemplo, você quer ser um advogado especialista em tribunal do júri, vá trabalhar com alguém que vive o júri todos os dias, que está lá no júri toda semana. Se quer ser especialista na lei de drogas, o doutor Fabiano é especialista nisso, vá trabalhar com o doutor Fabiano, então pelo menos vá lá no dia das audiências dele, pede o calendário de que for, fica lá assistindo as audiências, que vai aprender muito você assistindo a audiência. Cara, olha, eu já tinha feito quase 40, 50 júris na minha carreira. Quando eu conheci Écio Quaresma Firpe. Fiz mais vários com ele, vários em parceria. Sabe por quê? O cara é muito foda. Hoje, desconheço plenarista que seja como Écio Quaresma, Zanoni Júnior e o grande tribuno do Pará, que chama... Até esqueci o nome dele. Mas sócio do meu grande amigo Rodrigo. Ou seja, os caras são muito foda. Eu já com experiência, eu já estabelecido no mercado, eu já pronto, já reconhecido como especialista da lei de drogas, faço muito plenário, porque a droga é o seguinte, tem crimes parasitas à lei de drogas, né? Ou seja, com a droga vem roubo, furto, receptação, lavagem de dinheiro, homicídio e organização criminosa. São crimes que no meu livro eu chamo de crimes parasitas à lei de drogas, tá? Então, assim, como eu faço lei de drogas, eu também faço plenário de júri. Eu só trabalho com esses dois crimes hoje e, às vezes, trabalho de abuso sexual, igual eu trabalhei no caso do Colégio Magno, que eu tive sucesso, trabalhei em alguns outros crimes que eu tive sucesso, que não era desses, mas foram crimes de grande repercussão e que nós trabalhamos a investigação defensiva. Mas, enfim, colei no Écio Quaresma Firpe, cara. Falei, esse cara tem muita coisa para me acrescentar. Então, quero trabalhar com ele, quero ver, vou pegar clientes em parceria com ele para me aprender. Foi fato. Hoje, um grande amigo que eu tenho é um conselheiro. A gente conversa praticamente todos os dias. Nós ainda temos muitas parcerias. Eu ainda faço muito júri com ele. Hoje eu faço júri com 2 pessoas, aliás, com 3 pessoas no país hoje. Hoje eu faço júri com Écio Quaresma Firpe, João Ricardo Batista, do Mato Grosso do Sul, e Rodrigo Marques, lá do Pará. Aliás, vou colocar aí o Guilherme Araújo também em Florianópolis. São os caras que eu faço júri, que me convidam e que a gente trabalha junto e que a gente sabe entrar dentro de um plenário e trabalhar junto. Mas como é que nós aprendemos isso? Aprendemos isso de uma forma prática, de uma forma colaborativa, que é a advocacia do momento hoje. Eu sou especialista na lei de drogas. Não sou em crime tributário. Crime tributário, se eu pegar no meu escritório, eu vou fazer com o André Coura.
que é um mestre, que é um cara que sabe muito dessa lei. Se eu for trabalhar hoje em crime trabalhista, eu vou fazer com você. Eu entrou no meu escritório, eu vou perder o cliente. Então, essa é a advocacia colaborativa e a advocacia nova. E quem está conversando hoje, cara, você quer ficar bom? Pegou um cliente, trabalha ele em parceria com um cara bom. Você vai dividir ali o honorário, mas você não está dividindo, você está ganhando. Primeiro que você ganha know-how, beleza? Você ganha know-how. Cara, você está em qualquer lugar do Brasil, pegou um cliente de tráfico de drogas, liga pro Fabiano. Fabiano, você pega comigo? Pego. 50-50, beleza? Beleza. O João me liga lá no Mato Grosso do Sul, aqui eu ligo pro João. João, tem um júri aqui, vamos fazer? Às vezes é um cliente que não tem condição de pagar o Quaresma, mas tem condição de pagar eu e o João. Não tem condição de pagar o Zanoni, mas tem condição de pagar eu e o João. A gente faz junto. E é top. E a gente aprende horrores. Tá? Precisou de trabalhista? Pô, eu vou deixar o cliente embora do meu escritório? Essa é a coisa mais difícil do mundo. É um cliente entrar no escritório. O cliente entrou, falou que precisa fazer trabalhista. Eu vou deixar ele embora? Eu ligo para você na hora. Falei, irmão, tem um cliente trabalhista aqui, quer fazer comigo? Quero. 50-50? 50-50. Ou outras compleições aí de honorários a combinar entre vocês. Né? Então, assim, cara, preguem pela advocacia colaborativa. Vão trabalhar em parceria com quem tem know-how, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, know-how se transmite. Know-how se transmite. E a nossa imagem, ela se associa à imagem daquela pessoa que você está. Então, isso é fato. Se você vai trabalhar comigo na lei de drogas, entramos para fazer audiência junto, aquele cliente entende que eu e você somos as pessoas a cuidar do trabalho dela. Então, os dois são especialistas. E ela vai transmitir isso. E isso é muito importante hoje. Isso já faz parte da advocacia 4.0. A advocacia 4.0, além de expor a tecnologia e a utilização de toda essa tecnologia, ela também prega a advocacia colaborativa, a não reserva de conhecimento. O advogado ser mais diligente. O advogado levantar da cadeirinha, do conforto do ar-condicionado aqui e botar para quebrar, meter o pé na porta. Hoje está muito difícil. Hoje nós chegamos ao fatídico número de mais de 1 milhão de advogados no Brasil inteiro. E você vai ficar sentado na sua cadeirinha com o outdoor do lado de fora esperando o cliente entrar. Vai entrar, não. E o único que você pegar, cara, procure um parceiro que tenha manha. Isso eu estou dizendo para os jovens advogados. Quem já está estabelecido, já tem seus métodos, esquecem o que eu estou falando. Estou falando besteira para vocês. Estou falando baseado na pergunta que você me fez sobre o jovem advogado e que é o seu foco. E o estudante que está se formando agora, colhem, trabalhem com especialistas, façam uma colaboração. Você adquire conhecimento, adquire know-how, se divide um honorário e o seu cliente, que é o principal, meu próximo livro, Advocacia 5.0, já uma tese vindo do Japão, que além da 4.0, da inteligência artificial, agora nós pregamos também a humanização da advocacia. Ou seja, cara, não adianta inteligência artificial, desemprego em massa e desvalorização do ser humano. Não, ao contrário. Como diz, o cliente errou, a família não. E por mais que ele errou, ele tem direitos. O direito penal do inimigo ainda não se aplica. Hunter disse isso lá em 1989 na Alemanha, mas nunca pegou. Nunca pegou e nem vai pegar. Direito penal do inimigo, jamais. Nosso direito penal aqui que a gente conhece, que não é o do inimigo, é o do amigo, muito aplicado no STF. Né? Se é amigo deles, tem tudo. Se é inimigo, o ferro entra mesmo com força. Então, humanização, vamos tratar o cliente com carinho. Cara, não importa o crime que ele cometeu, todos nós estamos sujeitos. Vocês já pensaram que qualquer um é capaz de matar por vários motivos? Lógico que tem crimes que fogem à questão moral, que fogem à questão racional, mas que mesmo assim errou, mas tem o direito de responder com ampla defesa, com contraditório, e mais do que isso, se for no plenário do júri, ele vai responder com
plenitude de defesa. Fabiano, o que a plenitude de defesa tem de diferente da ampla defesa? Simples, vou dar só um exemplo. No tribunal do júri, eu posso pegar uma carta psicografada do Chico Xavier dizendo que meu cliente é inocente, juntar nos autos e ela vale, porque lá é pleno. Agora, na ampla defesa no contraditório, não pode. Simples assim. Isso que o doutor falou faz todo sentido. Nas minhas palestras mesmo que eu falo, que eu tenho uma palestra que chama Como Conquistar e Fidelizar Clientes, é justamente isso. O mais difícil que tem é o cliente. Aí tem advogado. É porque eu falo duas coisas. Eu falo, você tem que ter primeiro uma área de especialização. Você tem que criar autoridade em alguma coisa. Ninguém é bom em tudo. Tá aí o doutor que, por mais que seja advogado penalista, ele é específico na área na lei de drogas. Por mais que o doutor atenda outras questões, eu até não sei que eu estou entrando médico que atenda outras questões, mas ele se posiciona como especialista na lei de drogas. E suponhamos que no caso do doutor, que é especialista na lei de drogas, chega um cliente precisando da área trabalhista, o mais difícil ele conseguiu, que é o cliente. E aí, pega esse cliente e liga para mim, liga para outra pessoa e fala, não, eu não atendo. Você vai me dar uma comissão? Ué, morde para nós. Fechou, meu irmão. Tá aqui no meu escritório, é nosso. É isso que a galera tem que entender. E o pessoal não entende, não é que eu tô falando para você, mas você não falou que eu tenho que ser especialista? Ótimo, você tem que ser especialista, tem que ser reconhecido em algo. Mas se o cliente já tá lá, nada óbvio que você pegue aquele cliente e divida com alguém. Igual você falou, indica para um amigo seu e faz os dois juntos. Teve uma doutora que falou que ela tem muito conhecimento, acho que é a Isabelle, só que ela não tem a prática. Doutora, consegue o primeiro cliente e leva em quem é especialista. Leva no doutor Fabiano, leva em outro advogado que tem essa expertise que a doutora admira, que a doutora goste, e propõe isso. Dificilmente um advogado vai recusar você chegar com um cliente lá para ele, pedindo uma participação nos honorários, e além de tudo, você vai aprender a prática. Os conhecimentos você já tem, a prática você aprende. Cara, é muito bom que as pessoas já tenham, né, uma cartela de advogados colaboradores, para você também não ficar procurando esse colaborador. Uhum. Então, procure as referências na área, já ligue para elas antes, já faça um contato, já faça um network. Olha, eu ligo, Quaresma, se entrar um cliente aqui de plenário de júri, você faz comigo? Faço. Como é que são os seus valores? Quaresma fala o seguinte, depende do cliente. Falei, então beleza, cliente. Entrando aqui, eu pergunto se o valor que ele tem para te dar serve. Civil, vamos fazer junto? Vamos. No civil, eu já tenho outros. E é assim por diante. Eu já tenho um trabalhista, eu já tenho um civil, que é parceiro, eu já tenho um da lei de tributário como parceria, e assim a gente vai. Cara, olha, o ganha-ganha hoje é a melhor coisa do planeta. É a melhor coisa do planeta. Cara, eu não vou fazer o trabalho, mas eu quero a parceria. O difícil é prospectar. E hoje nós estamos vivendo uma fase da advocacia que a galera tem que entender o seguinte. Advogado não é protagonista. Parem de dar show. Parem de dar show. Parem de novela. Parem de fazer filmes. Você não é protagonista. Você não é a pessoa mais importante do processo. A pessoa mais importante do processo, seja ele criminal, trabalhista, se o que for. O mais importante é o cliente, no nosso caso, o réu acusado. Advogado não é protagonista. Parem de show. Quem tem que ter vantagens, quem tem que ter um serviço bem prestado é o cliente. E quando eu faço uma colaboração com qualquer pessoa que é especialista, eu estou ganhando honorários também. Aquela pessoa também está ganhando honorários. Mas quem vai sair ganhando com essa colaboração de um bom serviço prestado é o cliente, porque ele é protagonista e ele é que tem que ter o melhor da nossa prestação de serviço. Então, cinema, cara, deixa para Hollywood, tá? Para com esse showzinho, dá showzinho ali, showzinho. Eu tô cansado disso. Advogado não é protagonista. E isso é que a OAB devia proibir. Show de advogado que quer aparecer mais com o cliente que está nos pagando nossos honorários. Porque quando o advogado briga com A, B ou C, o prejudicado naquele final é o cliente. Não estou dizendo para ninguém abrir mão das prerrogativas. Não estou dizendo para ninguém abrir mão das prerrogativas. Nós temos que fazer com que nossas prerrogativas sejam cumpridas. Mas para cumprir prerrogativa não precisa de show. Para isso existe delegado de prerrogativa,
que a gente aciona, ele vai. E como diz o nosso amigo André Coura, meu irmão, fineza e elegância. Ponto. Com fineza e elegância, com firmeza e elegância, a gente consegue que as nossas prerrogativas sejam respeitadas e que o nosso cliente não seja prejudicado lá no final. Porque quando você briga com um delegado de polícia, quando você briga com o juiz, no final, a caneta está na mão deles. E eles vão lembrar da briga que você teve com eles. E não é abrir mão. Mais uma vez, digo, não é abrir mão das nossas prerrogativas. É cobrá-la com firmeza e elegância, cobrá-la de uma forma que seu cliente, no final, não saia prejudicado. Deixe de ser protagonista e passe esse protagonismo para o seu cliente. Ponto. Só um desabafo, tá? Ah, não, eu entendo bem. Eu também advogo para réu, advogo trabalhista, mas eu advogo para empresa, então a maioria dos meus processos eu atuo para o lado do réu também. E tem essa questão que o doutor falou, é muito importante mesmo. Você tem que ter bem uma dose de não ser frouxo, de deixar o juiz falar e abordar contigo, mas também não pode ser rude e querer impor coisas por mero capricho seu, para poder, justamente por isso, que no final das contas ele primeiro dá o dispositivo da sentença para depois fundamentar. Ele, é aquele do advogado? Deixa eu dar, já dá o dispositivo da sentença, depois ele fundamenta. Fundamentar agora que é o de menos. No direito tem teoria sempre para um lado e para o outro, justificar a teoria aqui é fácil. Deixa eu dar o primeiro sentença. Cara, uma coisa é virar para o magistrado e dizer, excelência, com toda vênia, ouso discordar da decisão do senhor e peço que o senhor coloque essa sua decisão em ata. Eu estou, de uma certa forma, cumprindo todas as minhas prerrogativas. Eu não vou bater mão em mesa, eu não vou ficar filmando o juizinho brigando comigo. Excelência, o senhor está brigando? Tudo bem? Com todo respeito, com toda vênia, peço que o senhor coloque isso em ata, a audiência já é gravada, não precisa ser gravada, já é gravada. Que o senhor coloque isso em ata. Ou então, excelência, peço ao senhor que o senhor suspenda essa audiência, porque eu estou me retirando da audiência, porque eu não concordo com o ato que o senhor está fazendo. E que o senhor coloque aí que eu também abandonei a audiência, porque não concordo com o ato do senhor. Isso com firmeza, isso com elegância, e sem bater, e sem tentar mostrar para aquele magistrado que eu tenho mais poder que ele é mais poder comigo, ele dá voz de prisão para mim. Cara, essa advocacia não existe mais. Você, advogado, não é protagonista. Não é. Deixe de ser imbecil. Você não é. Tudo que você faz brigando com todos esses tipos de pessoa que tem o poder da caneta, você está prejudicando seu cliente. Você consegue, de todas as formas, a mesma coisa que você está brigando de forma elegante, de forma gentil e de forma a colocar tudo aquilo em ata. Ponto. Firmeza e elegância. Mais nada. É verdade. Doutor, concordo 100% aí com o doutor falou. Agora, você falou uma coisa legal também, doutor, que você falou que faz parcerias com outros advogados criminalistas. E tem muito advogado também que fala, eu não vou ligar para ele, não vou fazer parceria porque ele vai tomar o meu cliente, porque ele vai roubar o meu cliente, porque ele vai fazer isso. Eu acho que o doutor conhece o Pedro Coutinho. Nós temos uns produtos bem parecidos. Lógico que tem semelhança diferente. Ele fala de prospecção de clientes, eu também falo de prospecção de clientes, e a gente ensina prospecção de clientes. E o mais legal é que nós fizemos uma live juntos, eu ia palestrar no evento dia 30 agora, convidei ele para palestrar comigo, e aí um veio me perguntar, nossa, mas você vai chamar o Pedro não é o seu concorrente? Vocês dois não vão ter choque de produtos? Eu falei, gente, não necessariamente, o doutor que é criminalista com outro criminalista, vocês podem se colaborar para poder ser juntos mais fortes. E outra, não é porque eu e o doutor temos o mesmo produto, mas às vezes a minha dinâmica é diferente, a dinâmica do doutor é diferente, às vezes o doutor é mais explosivo, às vezes eu sou menos explosivo, e isso tem cliente para todo mundo. Não é porque nós dois temos o mesmo produto que nós somos concorrentes e que nós nem é um inimigo do outro, um passa do outro lado da rua e o outro fecha a cara. Eu acho que está faltando muito isso para advogado também, de colaborar com os seus pares da mesma área mesmo. O pessoal fica, ele vai roubar meu cliente. Cara, eu ouço muito isso. Jargão, desde o ano passado, que é não reserva de conhecimento. Ponto. Pode ser meu concorrente, apesar que eu acho que eu não tenho concorrente. Eu não fico com isso na minha cabeça. Quem é meu cliente é meu cliente. Quem quer um especialista na lei de drogas que é ou o meu trabalho, de poucos que são especialistas nessa área. E quem é especialista nessa área, por exemplo,
Glauber Paiva é um dos poucos que atua também com a lei de drogas aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós temos um curso junto. Tecnicamente, nós somos concorrentes, clientes parecidos, mas fazemos cursos juntos, por quê? Ele tem experiência de 10 anos, eu tenho experiência de 10 anos, militando nessa mesma lei. Ou seja, gente, esse negócio de concorrência, você só vai perder o cliente por 2 motivos. Primeiro, porque você não tratou o seu cliente de forma adequada. Não tratou ele com humanidade e nem tratou a família dele da mesma forma. Ponto. Segundo, porque algum advogado mau caráter, isso acontece muito, vai falar mal do seu trabalho. Ou seja, você fez a coisa certa, mas ele vai falar que o seu trabalho está errado, inclusive colocando você em risco. Colocando você em risco com esse tipo de militância que a gente tem de trabalhar na lei de drogas. Fora isso, galera, não se preocupe com concorrência. Preocupe com você. O erro está em você. Se você perdeu o cliente, o erro é você. Se ele estava na sua mão e você deixou sair, o erro é você, não é o outro. Não é o outro que tomou o seu cliente, você que perdeu o seu cliente. Porque, olha, eu deixo qualquer um advogar para os meus clientes. Aqui no escritório nós somos, comigo, 7. São 6 advogadas mulheres que trabalham comigo. Então, se elas saírem amanhã, elas levam o meu cliente. Não leva, não. Não é. O cliente, ele se identifica porque ele sabe que o Fabiano é especialista da lei de drogas, trabalha muito bem trabalhado e tem algumas nuances que a gente trabalha, que a gente explica nas mentorias, no curso de imersão, que a gente não pode falar muito em público, que faz da gente ter um diferencial. E esse diferencial é que vende o trabalho da gente. Então, olha, quer ser especialista? Cola no especialista. Ah, Fabiano, eu não pego. Eu quero trabalhista. Vai com quem faz trabalho. Ah, eu peguei um caso de tráfico de drogas. Você faz comigo? Faz. Fabiano, o cara tem dinheiro. Não tem problema, não. Quanto você vai receber? Vamos fazer por isso. Cara, não existe isso. A gente tem que trabalhar, tem que criar um know-how. Depois suas pernas vão flutuar que nem asa. É isso mesmo, doutor. Concordo plenamente mesmo. O pessoal tem essa bobeira mesmo, de meu concorrente, meu concorrente. Eu também não enxergo dessa forma, porque o doutor que trabalhou no comércio, o doutor sabe muito bem. E eu que prego do empreendedor, eu prego muito empreendedorismo jurídico, também sei disso. A pessoa compra o seu serviço de advogado porque ela confia em você. Ela não quer saber se você tem pós-graduação, se você tem mestrado, se você tem doutorado, não. Porque ela confia em você. E pode ser que nós dois estudamos juntos, formamos juntos, fizemos pós-graduação juntos, trabalhamos juntos a vida toda como sócio. Saímos, a pessoa vai confiar em mim ou vai confiar em você? Ela vai contratar seu serviço porque ela confia em você. O primeiro passo para você vender um serviço para alguém, principalmente na área criminal, que as pessoas depositam a liberdade nas suas mãos, que tem pessoas que falam que a vida é o bem mais importante, mas tem pessoas que falam que a liberdade é o bem mais importante, que não adianta ter vida se você não tiver liberdade. Então, a pessoa vai depositar a liberdade de vida dela nas suas mãos. Então, ela confia em você. Não é porque o doutor Fabiano é X ou aqui, não. É porque ela confia no doutor Fabiano. E não necessariamente o seu colega, o Glauber, que você falou que tem mais ou menos a mesma expertise que o doutor, pode ser que ela não confie tanto no Glauber e confie no doutor, ou vice-versa. Então, as pessoas têm que ter isso. É a questão da confiança. E passa pelo atendimento do cliente. Pelo atendimento do cliente, pelo atendimento da família do cliente. É extremamente importante. Outro dia foi um cliente no escritório que falou: não, doutor, eu gostei do seu atendimento, eu vou contratar o seu serviço, embora seja mais caro do que o escritório que eu passei anterior, só que eu gostei do senhor. O senhor olhou nos meus olhos, o doutor falou comigo o tempo inteiro, e o escritório anterior que eu fui, o advogado parecia que eu estava fazendo um favor para ele em contratá-lo. E o doutor me deu atenção, perguntou da minha vida, perguntou como é que vai a família, me ofereceu café, em momento algum ficou mexendo no telefone celular, em momento algum ficou olhando e-mail, conversando. Então, faz toda essa diferença o seu atendimento e a confiança que você passa no cliente. E ele falou assim ainda: se ele já não estava me dando confiança, não estava dando ideia para mim antes de contratar, antes de pagar, imagina depois que eu pagasse. Eu nunca mais ia ver esse advogado na minha vida. E outra coisa... Passar confiança no dia do atendimento, eu costumo dizer, sentou na minha mesa, eu atendo civil, trabalhista, tributário, sentou aqui, se o especialista não está, eu faço o primeiro atendimento. E vou te falar, o cara acha que eu sou especialista. Que eu falo coisas, às vezes, que nem sei se é aquilo mesmo. Mas eu não perco o cliente. Eu passo e falo com confiança. A gente tem que falar com confiança. Você tem que mostrar para o cliente que realmente você entende aquilo, que você vai mexer.
Quando eu falo de humanização, é justamente isso. Para a gente é um trabalho. Para aquela pessoa que está sentada na sua frente, expondo o problema, é o pior momento da vida dela que ela está passando. Botem isso na sua cabeça. É Ninguém quer pior. professor Se de você doutor. tratar com desdém, atender, mexendo no telefone, conversando com as pessoas, olhando vídeo, olhando se chegou Instagram, olhando... Não, cara, bota uma coisa na cabeça. O cliente sentou na sua frente no escritório, não mexa no telefone, não converse, olhe dentro dos olhos do seu cliente. Trate ele com carinho. Ali é o maior problema que ele está tendo na história. Para a gente só é um cliente, mais um. Para ele, não. Então, ele não vai depositar aquele problemaço que ele está na mão de uma pessoa que não deu atenção para ela e que não passou o mínimo de confiança, que entende daquele problema ou de como solucionar aquele problema. Aí perde cliente e fala assim, eu não dou sorte. Não dá sorte, não. Você está fazendo, né, com que o seu cliente saia do escritório e entre em outro e feche com outro profissional. Exatamente. Essa questão do atendimento aí, da confiança que você passa, porque no caso do doutor, a pessoa está lá, ou às vezes nem está lá, né? Às vezes um parente foi lá porque a pessoa perdeu a liberdade. No meu caso, a pessoa pode perder o maior bem. Às vezes a pessoa demorou 20, 30 anos para constituir uma empresa, e aí chega uma ação trabalhista lá monstruosa, e o cara fala, nossa, que isso, como é que eu vou cuidar da minha família, como que eu vou cuidar disso, o que eu vou fazer, vou perder minha empresa se esse processo der certo. Então, o cara tá lá com problema, ele quer ser confortado, ele quer que você chegue para ele e fale aqui, fica tudo tranquilo, fica tranquilo, vai dar tudo certo, eu vou fazer o meu melhor, e nós vamos conseguir sair dessa. O cara quer ouvir disso, o cara quer ouvir isso de você, o cara quer sair dali, descarregou o problema, falou, esse problema não é meu mais, esse problema é do meu advogado, eu confio nele, ele vai cuidar disso para mim, e eu tenho certeza que vai dar certo. Você tem que passar confiança e ser extremamente cirúrgico, o doutor falou certo mesmo, e dar atenção, né, que hoje em dia, às vezes nós estamos jantando aí com os esposos, ou com a namorada, ou às vezes com colegas, e tá todo mundo lá sentado na mesa, olhando no telefone, e tá todo mundo junto, mas todo mundo separado, né? Tá todo mundo sentado e olhando no telefone, e não tem esse olho no olho aí, que dá muita confiança essa E questão uma dica de ouro para todo mundo, uma dica de ouro para todo mundo. Principalmente o pessoal que está aí militando no crime. O cliente do criminal, ele vigia o site do TJ todos os dias. Se ele vê uma movimentação primeiro do que você, e você não avisou, você já vai sair perdendo. Ele vai ligar para um advogado que não é você e vai perguntar, doutor, o que significa essa aqui? É o que eles mais perguntam, né? Tem umas publicações que não tem definição, que é tipo, proferido despacho, cumpra-se. Doutor, o que é esse proferido despacho, cumpra-se? Você é preso. Você é preso? O que é isso? É expedido mandado. Que porra é essa? É mandado de prisão, doutor? Ou seja, cara, se você tem uma secretária, se você tem uma estagiária, se você tem alguém no seu escritório, peçam para olhar isso e manda para o seu cliente esse feedback antes dele ver. Cara, você vai ganhar o cliente. Esse cliente não sai de você mais nunca na vida. Nunca. Porque você dá o feedback que ele queria. Tá? Já manda, olha, sabe essa movimentação? Não é nada, significa isso. Ponto. Eu fiz uma live semana passada que eu falei justamente isso, que o pós-venda é tão importante quanto a venda em si. E que você vende, dá esse feedback. A maioria das reclamações que eu tenho de clientes é que fala que o advogado não dá atenção, que o advogado só encontra com ele na hora que fecha o contrato ou no momento da audiência. O advogado não explica, o pessoal não sabe. Às vezes o processo demora 1, 2, 3, 4 anos e ele acha que o advogado não está fazendo mais nada. Dá esse feedback, todo o despacho que tiver, explica também o que você às vezes está lá. Embargos providos ou embargos desprovidos. O que é embargos? O cara não sabe o que é embargos. Liga pro cara, explica o que é embargos, ou manda uma mensagem, pede alguém para ligar, explica o que é embargos. Os caras falam, nossa, você sabia que o meu embargos deu certo ou deu errado? Porque o meu advogado me explicou que embargos é isso, isso, isso. E o cara ainda faz propaganda gratuita de você por um serviço que você está fazendo o mínimo. E outra, a venda só termina... Vou te dar um exemplo. Tá cheio de advogados aqui, estudantes de direito, coisas parecidas. Me respondam aí, me respondam. Quero ver a primeira resposta. Quando vem escrito lá na publicação, mero expediente, o que significa mero expediente? Me falem.
para depois vocês acharem que o cliente é que não sabe. Aí liga para você, tá enchendo meu saco. Não. O que é mero expediente? Aqui em Minas é assim. O TJ lança lá e coloca assim, mero expediente. Eu não vou falar ainda, não. Quero ver se alguém vai responder. Responde aí. Cara, eu custei entender que é essa porra de mero expediente. Não sabia. Entendeu? Mas depois eu fui lá na vara, fui lá saber, velho. Vocês publicaram um mero expediente aí? O que é isso? O que significa mero expediente? O publicado despacho cúmplice, porque aqui em Minas é tudo físico. Aqui não tem. O criminal é físico. O que alguém falou aí? Movimentação interna. Sim, acertou. Movimentação interna, justamente, Ana Paula. Uma decisão simples? Não. A Ana Paula, ela me perguntou, né? Mas mero expediente é o seguinte: saiu de uma pilha e foi para outra pilha. Saiu da fila, ou seja, movimentou na fila. Tá? Que movimenta o processo, etc. Tá vendo? É o interno. Isso aí, ó, o pessoal tá até sabendo mais ou menos. Mas você acha que o cliente tocou aqui? Mas o cliente não sabe disso. Né? Então, cara, tem que ter paciência para explicar. E se você puder dar esse feedback antes, top. Você está na frente daquele suposto concorrente que não faz isso. Que não você está na frente de 90%, 90% dos advogados. Os advogados não fazem isso, só atende no primeiro momento, comparece na audiência e depois para poder finalizar o processo. Quando tem alvará, quando tem honorários para receber ao final, porque se não tiver honorários para receber no final, nem isso faz mais também não. E outra coisa, eu sempre digo nas minhas palestras que uma venda só termina quando você faz outra venda. Você pegou o cliente, terminou o cliente, liberdade para o cliente, ou então o cliente cumpriu a pena, reduziu, já acabou tudo. É interessante, eu falo, mande algumas decisões para esse cliente, mande e-mail, atualize o seu site, mande mensagem de WhatsApp com algumas decisões, mande os parabéns, um feliz aniversário no dia do aniversário dessa pessoa, mande um cartão de Natal, manda uma caneta, manda um calendário, não sei. Você já tem aquele cliente, vender para ele é muito mais fácil do que você arrumar outro. E outra, ele não é lembrado. E sempre que eu mando algumas mensagens dessas, o pessoal do escritório manda, por exemplo, dia de aniversário, às vezes o cara, opa, é mesmo. Aproveitando que você já me mandou uma mensagem, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô com um problema assim, assim, assado, o doutor resolve? E às vezes eu não resolvo, mas aí eu tenho quem eu consigo fazer a parceria para resolver. Então é extremamente importante essa questão também de continuar. Uma venda só termina quando você faz outra venda para o cliente. A Tatá Silveira aí tá falando que manda até panetone. Aí, tá vendo? É isso aí. Tudo e manda panetone, fidelizado. Tatá, você tá na frente, sabe por quê? Você não é advogada, você é comerciante. Eu também sou advogado, não. Sou comerciante, eu vendo trabalho, tá? Vendo trabalho. E é isso que advogado tem que ser. Você tá de parabéns. Tem certeza, não falta cliente para você. Não falta, essa é a diferença. Doutor, eu tô vendo que vai faltar pouco tempo para finalizar. Se o doutor tivesse que dar uma única dica assim, para aquele advogado que acabou de formar e quer atuar aí na área criminal ou quer atuar em alguma área, o que você indicaria para que ele conseguisse prática? Fala, ó, doutor, que tem que conseguir prática, o que eu tenho que fazer para ter prática? Vou escrever aqui, ó. Aliás, vou escrever, não vou falar. Uma dica, trabalhem com empatia, tá? A gente tem que ter empatia pelo outro, a gente tem que entender o problema do outro e não sejam protagonista. Protagonista é o réu, é o acusado, é o indiciado, é quem está com problema. Ele apenas te constituiu para representá-lo. Você é um mero representante, você não é protagonista. Então, parem de dar showzinhos. Showzinho não vai adiantar ninguém. Trabalhe com empatia, gente. Empatia é tudo. Essa é a maior dica. Se você entender o problema do outro, se colocar no lugar dele, vai tratar ele bem, vai tratar ele com respeito e ele vai te indicar centenas de clientes. Porque os presídios estão todos lotados. E o cara vai cair dentro de um presídio e lá vai falar assim, olha, fulano de tal, excelente advogado, vou te passar o telefone dele, pede sua família para entrar em contato. Ponto. Prospecção feita. É isso aí. Doutor, eu sei que o doutor tem um curso prático de criminal, eu tenho também um programa no qual eu dou algumas palestras e tenho mentorias, inclusive
daqui a um tempo eu estou até abrindo um curso também para poder advogados que querem empreender, que querem entender que a advocacia é um negócio, você tem que tratar como negócio, que você é um vendedor de serviço jurídico, que não adianta você ser o melhor advogado do mundo se você não souber vender. Às vezes você nem é tão bom advogado, mas se você souber vender, aí você se passa por um bom advogado. O doutor falou que atende todo mundo de civil, trabalhista, que o pessoal dá maior confiança para ele, porque o doutor foi comerciante, o doutor sabe como que vende, o doutor sabe vender. Eu sei que o doutor tem um projeto também de prática trabalhista. Você quer falar mais um pouco como que funciona? Pô, eu tenho 2 cursos, né? Um é uma imersão. A imersão, ela funciona em 2 dias, é um final de semana. Seria agora dia 28, dia 29 de março, mas essa pandemia aí nós tivemos que adiar, né? Ainda não temos novas datas devido ao... A gente ainda não tem uma posição governamental que dia vai acabar isso. Ou seja, é difícil. Mas é um curso de 2 dias, um dia inteiro de prática ministrado por mim e pelo Glauber. No outro dia, um dia inteiro de palestra com Écio Quaresma Firpe, Matheus Rezende, promotor de justiça, Tiago Burning, João Ricardo Batista, Marlon Ricardo, o delegado de polícia Felipe Fonseca, ou seja, eu tenho Gabriel Bulhões, ficou de me dar uma resposta se vem também, o dono da investigação defensiva. Esse é o curso. E tem uma mentoria, que é mensal, é um domingo inteiro, só que aí é aqui em Belo Horizonte, aonde é dentro do meu escritório, com apenas 20 pessoas, eu ensino tudo sobre a lei de drogas na prática. O cara sai daqui, ele não acredita o que aconteceu com a vida dele. Então, são 2 cursos distintos, tá? Uma é imersão, ele é muito mais completo e ele tem outros profissionais que agregam conhecimento. A mentoria, não, ela é só aqui no meu escritório. Eu, doutora Brenda Winter, entramos na mente do cara que nem sub-zero. Né? Lógico que a gente tem alguns convidados. O último, por exemplo, foi Zanoni Júnior e Matheus Rezende, promotor de justiça, veio na mentoria fazer uma palestra de 1 hora. Então, assim, é sensacional o curso. É questão da prática, né, doutor? É questão da prática. Que é prática, eu falo nas minhas palestras e para as minhas mentorias também, que é o seguinte, se você pode descobrir todo o caminho. Eu demorei, desde que eu comecei a estudar negócio, comecei a estudar empreendedorismo, comecei a estudar vendas, comecei a estudar marketing, comecei a estudar alta performance, produtividade, eu demorei mais ou menos uns 5, 7 anos para poder desenvolver tudo que eu tenho, e o doutor demorou 10 anos aí, antes ainda, né, da faculdade, você já na faculdade já fazia, então o doutor deve ter demorado aí uns 12, 13 anos para poder desenvolver a técnica penal, fora a técnica de vida, a técnica de comércio, a técnica que aprende outras coisas, e pega isso e passa de mão beijada. Lógico que não consegue passar tudo, mas uma grande potencialidade em um dia. E às vezes a pessoa fica, eu não sou bom bastante, eu vou fazer uma pós, vou fazer um mestrado. E às vezes você fica passando anos lá tentando. A mentoria durou 15 horas. 15 horas direto. E quando eu fui parar, a galera queria me bater. Não para, vambora, madrugada dentro. Quem fez aí, se tiver aí, pode dar o feedback. E quem é do Rio de Janeiro aí, Tatá, vem fazer minha mentoria e traz um panetone, tá? Vou te cobrar. É isso aí. Queria só fazer também um convite para quem está aí, principalmente para quem é jovem advogado. Amanhã eu vou fazer um webinário, no qual eu vou dar os 3 pilares para ter uma advocacia de sucesso em apenas 6 meses, mesmo que seja recém-formado. Então, quem quiser participar, quiser entrar no link da bio aí, tem que fazer a inscrição. Só para quem fizer a inscrição que vai conseguir participar. E eu falo de prática de empreendedorismo, de prática de negócio, você tratar o seu escritório como negócio. Doutor, quero agradecer, antes que o Instagram corta a gente aqui, eu quero agradecer o tempo, a disponibilidade, a atenção, os seus conhecimentos. Aqui, ó, o pessoal falou, gente. Vamos aqui, ó, fazer meu curso, gente. Vai lá no meu direct, entra aí, doutor Fabiano Lopes. Vai acabar e eu explico direitinho. Pois é, ó, quem quiser fazer o curso de prática criminal e de imersão, fala com o doutor Fabiano. E quem quiser fazer de empreendedorismo, parta comigo. 26 segundos para terminar, doutor. Considerações finais. O Instagram vai cortar, gente. Te agradecer a oportunidade, o convite. Estou sempre à disposição, sem reserva de conhecimento. Independente do assunto, estamos aí para colaborar e fazer esses jovens advogados ser grandes profissionais. Porque fortalecendo todos, se fortalece uma classe. E é assim